Muito bem, então, para mostrar o uso da nossa aplicação, desse componente que a gente desenvolveu, eu vou pegar então esse projeto aqui, T2TI Client, esse projeto aqui, um projeto bastante simples, tá certo? Mas o objetivo aqui é apenas mostrar que o nosso componente funciona. Eu vou adicionar então, o nosso projeto, o Search Window. Muito bem. E aqui dentro, eu tenho que adicionar a referência também. E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou primeiro fazer as anotações, né? Então a gente vai anotar primeiro o DTO, que é banco DTO, que essa aplicação aqui é uma aplicação que exibe uma lista de bancos e faz algumas operações básicas. E eu vou então anotar primeiro o nosso DTO. Observe que isso aqui é um WCF, é um WPF que consome um serviço WCF, observe. Então, por esse motivo, eu tenho que anotar no cliente, tá? Essas anotações eu tenho que fazer no cliente. Então, eu vou anotar aqui as propriedades e a gente vai exibir o código do banco. Então, a gente vai colocar aqui coluna data grid. Ok, ele já vai. Então aqui está search window.attributes. Vou confirmar. E a gente então vai colocar nossos named attributes. Ok? Por que named? Porque eu estou passando o nome aqui, né? Porque ele não é um atributo do construtor, né? Visível true, cabeçalho. Vai ser code, né? Opa, é uma string. Code. E o índice, né? A posição dessa coluna, eu quero que seja a primeira posição 0. Vamos copiar. A segunda coluna que nós vamos exibir vai ser a coluna nome. Aqui está. Então eu vou colocar true, nome do banco, né? E a posição 1. Tá ok? Fizemos as anotações, agora eu vou anotar o nosso serviço. Tá certo? E o serviço eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho a view aqui. O método que vai servir como fonte de dados é o método de select, né? Então, vamos achar, insert, carregar grid. Esse método aqui, ó, select bancos, né? Então a gente vai aqui na declaração do método, que é essa declaração aqui, tá ok? Que é feita automaticamente, né? Uma vez que a gente mapeou o nosso serviço. E vou colocar a anotação search window data source. Tá ok? Então observe. Eu simplesmente anotei e aí agora a nossa aplicação vai funcionar, né? Para mim chamar minha window, eu vou criar um outro botão. Vamos criar um novo botão. Pode ser aqui. Muito bem. E esse botão então vai chamar a nossa search window. Search window. Tá certo? Vamos criar um evento para o botão. Esse botão então, aqui neste evento, nós vamos fazer o seguinte. Search window app search w nova janela, lembrando que eu tenho que passar os tipos aqui, né? Então será type of banco DTO e na sequência eu passo o tipo do serviço, type of banco client, que é o meu serviço. Tá ok? Vamos corrigir isso aqui. Muito bem. E aqui então já posso dar um search
show dialog. Então, se o resultado for verdadeiro, na verdade aqui ele não era, ele vai retornar um boolean, né? Muito bem. Então, se o resultado for verdadeiro, eu vou então obter o objeto, né? Que vai ser do tipo banco, né? Object banco selecionado vai ser igual a search window ponto item selecionado, né? Que é a propriedade que a gente tem lá. Opa. Na verdade, aqui eu já vou até fazer a conversão. Banco DTO. Banco DTO. Muito bem. Então vamos fazer o teste da nossa aplicação. Então está aqui a nossa Search Window. Aqui está ela. Eu vou clicar em pesquisar. E aqui eu preenchi com todos os elementos, tá? Observe que todos os elementos que eu tenho na janela anterior, eu tenho nessa janela aqui também. A partir daqui eu posso fazer a pesquisa, então, por exemplo. Em código, se eu colocar B em código, não vai vir nada, né? Então eu venho aqui dar um filtro, nome, com banco. Banco eu tenho Unibanco e Banco do Brasil. Se eu botar Unibanco, eu só vou ter Unibanco, Itaú, Itaú SA, ou Itaúsa, Real, e por aí vai. Muito bem. Agora a gente vai fazer um outro teste que é o seguinte. O usuário selecionou um banco aqui. Vamos clicar em selecionar. E aqui a gente verifica que o banco selecionado... Que o banco selecionado pelo usuário foi o Itaú SA. Tá certo? Então, componente funcionou, né? Eu exibi eles e por meio dele eu consegui selecionar um banco. Poderia também facilmente plugar em outra aplicação, né? Por exemplo, pegar aqui contas a pagar, por exemplo. Então aqui eu tenho meu projeto contas a pagar. E na janela de inclusão, em determinado momento, eu vou selecionar um fornecedor, tá ok? Então, ao invés de usar essa combo, eu posso utilizar essa grid, né, para selecionar. Obviamente que eu não vou fazer aqui o processo completo, mas eu vou mostrar que rapidamente a gente pode fazer essa janela funcionar aqui, né? Então vamos adicionar o nosso projeto. Search Window. Aqui está. Vamos então, nesta janela aqui, eu vou simplesmente adicionar mais um botão. Como eu fiz anteriormente. Obviamente que eu deveria fazer para ficar correto, eu deveria botar uma caixa de texto, um botãozinho aqui do lado, mas a gente não vai fazer isso agora, né? Aqui é só para mostrar a funcionalidade. Botão. A gente adiciona um botão. Search. Colocar um evento. Novamente aqui eu vou instanciar direto, né? Search window app. Search. Passando o tipo. Então, nesse caso aqui é fornecedor DTO, então vou botar assim, type of fornecedor DTO. Se bem que fornecedor, essa classe está muito pobre, né? Ela não tem muitos atributos. Bom, mas não tem importância, né, para essa finalidade. Fornecedor DTO e type of nome do serviço que está aqui, ó. A classe de serviço, que é esta classe aqui.
Obviamente que esse aqui não é a forma correta de fazer, tá? Mas eu estou mostrando aqui como é rápido para a gente implementar. Opa, faltou a referência. Aqui também vou precisar adicionar umas referências. Ok. Muito bem. Show dialog. Muito bem. E agora nós vamos anotar, né? Vamos anotar primeiro o nosso fornecedor DTO. Aqui está. Então vou anotar os campos que eu quero que sejam exibidos, né? Então veja aqui que eu tenho esse campo ID. Então vou colocar aqui coluna data grid. Campo visível, posição 0. Cabeçalho vai ser COD. E aqui o índice posição, que é 0, e aqui é true. Segundo campo, que é o segundo campo disponível, posição 1, e o cabeçalho é nome. Não podemos esquecer do data source. Data source, então, que será o campo de pesquisa, pesquisar lançamento a pagar, né? Na verdade, será pesquisar fornecedor, então vai estar em atualizar lista fornecedor. Aqui, ó. Opa. Então, o campo que eu vou select fornecedor. Observe que esse método de select, ao contrário do anterior, ele tem parâmetro de entrada, tá ok? Então veja só. Anotei então o serviço, a minha fonte de dados, que vai ser esse método aqui, select fornecedor, e anotei também o meu fornecedor DTO, né? Então, teoricamente, a minha janela está funcionando, né? Vamos executar a aplicação. Então aqui eu tenho os lançamentos a pagar, eu vou incluir. Muito bem. Observe que eu tenho aqui a lista de fornecedores, apenas 3, né? Então, para substituir isso aqui, numa próxima versão desse contas a pagar, eu vou ter aqui ao lado um botãozinho de search e uma caixa de texto, né? Esse botão de search vai abrir essa grid, onde o usuário vai pesquisar os elementos, né? Por exemplo, aqui, campo nome, eu vou pesquisar aqui os que começam com fornecedor, né? Fornecedor 0, por exemplo. Tá ok? Veja o seguinte também, facilmente a gente pode modificar a nossa exibição na grid, né? Por exemplo, se a gente remove essa anotação e mantém apenas o nome do fornecedor. Tá ok? Aí neste caso, nós vamos ter então uma grid que só tem o nome dos nossos fornecedores. Tá certo? Muito bem, então.
era isso, o objetivo do treinamento era esse, era mostrar como a gente desenvolve esse componente, que é um componente genérico que a gente vai usar nos diversos módulos do projeto ERP em C#. Provavelmente a gente vai evoluir esse componente também, mas como é que ele desenvolve ele, como ele fica plugável a diversos módulos que a gente implementou ou vai implementar no nosso sistema, tá ok? Era isso então, e na sequência a gente só vai encerrar o treinamento.